Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Lac na parada e vamos para mais uma super vídeo aula para vocês. Claro, hoje é a nossa última aula, na última parte aí da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pessoal, do primeiro artigo até agora, nós batemos dispositivo da lei. É assim que estuda para concurso, cara, tá? E aí depois tem que fazer a sua parte. Qual que é a sua parte? Cara, depois você deverá fazer o seguinte, tá? Você deverá pegar a lei seca, vai lá, baixa no site do Planalto, uma dica para vocês, toda e qualquer legislação que você for baixar, legislação do Congresso Nacional e do Governo Federal, você vai no planalto.gov.br. Esse é o site que você deve utilizar para baixar suas legislações, para você fazer o download de suas leis. E lá você vai fazer o seguinte, tá? Lá você vai ter que dar uma estudada aí para valer, dar uma lida, baixar a lei e dar uma lida completa. Bacana? Fechou? Então vem comigo, né? Então vamos lá, né? Ok, né? Artigo 79 ao artigo 95, né? Professor, onde que está localizado esses artigos, né? Esses artigos são todos os artigos que nós iremos estudar aqui do livro 2, parte especial, tá? Então, professor, esse curso aqui não é uma aula, isso aqui é um mini curso, tá? Então, o nosso mini curso do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, nós batemos do artigo 1º, tá, até o artigo 95, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, sem pular um sequer. Detalhe, todas atualizadíssimas, né? Ok? Então vamos lá. Então a parte especial nós vamos trabalhar. Que nós temos 3 títulos, né? O acesso à justiça, tá? Acesso à justiça. Dos crimes e das infrações administrativas, nós iremos estudar. E das infrações, né? E o título 3º, que são as disposições finais e transitórias, onde nós não iremos trabalhar todos os dispositivos das disposições finais e transitórias, somente os mais importantes, ok? Parte especial, né? Então, livro 2, parte especial. No livro 2, nós temos o quê? 3 títulos, né? No título 1º, do acesso à justiça, nós temos 2 capítulos, que é o das disposições gerais e do reconhecimento igual perante a lei. Ok? Então vamos lá, começar, né? Artigo 79, livro 2, título 1º, capítulo 1º das disposições gerais. Ô, professor, eu faço isso por quê? Eu faço isso porque para o aluno, eu sempre me preocupo com o aluno, cara. Eu sou assim, para eu fixar alguma coisa, eu tenho que enxergar, eu tenho que materializar. Eu não consigo fazer as coisas no automático, então eu tenho que enxergar um todo. E desse todo eu localizar, opa, eu estou estudando esse pedacinho aqui, este pedacinho especificamente, e você manda bala. Eu gosto de fazer isso, né? Vamos lá. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, tá? Em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistida, né? Não tem nem muito o que comentar, porque esse é um direito dele, né? O legislador aí só quis garantir, dar mais uma ênfase, né? Vamos lá. A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos da Segurança Pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. Então, olha aí, o parágrafo 1º do artigo 79 ele dá um comando muito claro para a administração pública. Olha, vocês aí que operam com acesso à justiça, tá? Em todos os produtos aqui, ó, Ministério Público, Poder Judiciário, Segurança Pública, né? Até sistema penitenciário, Defensoria, né? Eles falam, o Estado deverá capacitá-los. Bacana. Agora, olha só, vem comigo, né? Professor, e aí? Aí eu digo para você o seguinte. Por isso, que em todos esses concursos, a banca examinadora, o órgão realizador do concurso, eles já cobram a Lei 13.146.
Cara, então esse aqui é o tipo de uma lei que você tem que estudar não somente para esse concurso. Você tem que eliminar, riscar da sua listinha de conteúdo. Por quê? Porque a maioria dos concursos públicos, este assunto é cobrado, principalmente esses, né? Então a administração pública fala, olha, já que eu tenho obrigação de capacitar, eu já vou recrutar pessoas capacitadas. Como é que eu vou verificar isso? Já vou cobrar esse assunto na ementa do concurso, que o cara já vem preparado para mim. Então, por isso que é cobrado em concurso bastante, né? E todo mundo, e todos os órgãos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, por exemplo, a parte de atendimento, que tem atendimento ao público, também que é cobrado esse assunto. Por quê? Porque vocês vão se deparar com pessoas com deficiência e quando chegar lá você vai ter o quê? Você vai ter que enxergar, você vai saber a importância. E hoje a gente vai trabalhar os crimes. Nós vamos trabalhar os crimes, né? A importância de tratar uma pessoa com deficiência. E tem direitos, nós temos que respeitá-los. Devem ser assegurados à pessoa com deficiência submetida à medida restritiva de liberdade todos os direitos e garantias a que faz jus os apenados sem deficiência, garantia a acessibilidade, garantida a acessibilidade. O que está dizendo aqui? Ó? Devem ser assegurados à pessoa com deficiência submetida à medida restritiva de liberdade. Ou seja, o cara está preso, por exemplo, né? Todos os direitos e garantias a que fazem jus a penados sem deficiência. Ou seja, todos os direitos que a pessoa normal tem, o apenado com deficiência também terá. Mas isso é óbvio, né, gente? Cara, para que faz? Eu sei, cara. É claro que estende, né? Não é que ele sai. Não, aí, ó, tá tudo bem, vamos embora, né? Garantida a acessibilidade, que a gente já falamos aí várias vezes que a acessibilidade é garantida, ok? A Defensoria Pública, o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nesta lei. Opa, então o que significa aqui? Você conhece alguma pessoa que é portadora de deficiência, por exemplo? E você fica sabendo que não estão sendo respeitados os seus direitos aqui consagrados que nós trabalhamos, que nós estudamos. E aí? Cara, você pode acionar o Ministério Público, que eles têm a obrigação de agir, né, de pelo menos abrir um termo lá administrativo, tá certo? Para você o procedimento para verificação do que está acontecendo, se quiçá até o inquérito, né? E também o que? A Defensoria Pública deverá aí, ó, te defender e acionar a justiça. Ó. Então esse parágrafo terceiro é o mais importante, na minha opinião, desse slide, né? Na prática em si, né? Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistida disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, participe da lide posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público. A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive do exercício da advocacia, né? Então tá aí para vocês, no artigo 80 também, eu acho que, não sei, cara, nem precisava isso, né? Então, claro, né, pessoa com deficiência, ele vai ter que ter acesso a tudo, né? E, claro, acesso de forma especial. Como assim? Com os recursos de tecnologia assistida. Então, o Poder Judiciário, efeitos práticos do artigo 80, vai cobrar o Judiciário de quê? De ele vai ter que se mobilizar, vai ter que se organizar para oferecer essa tecnologia assistida, né? Que pode ser, né, essa tecnologia assistida que nós já vimos em aulas anteriores, né? Para que ele exerça seus direitos junto ao Judiciário. 81. Os direitos da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião na aplicação das sanções penais, né? Agora aqui é diferente, né? O parágrafo que nós vimos lá é o seguinte: a pessoa com deficiência vai ter os mesmos direitos das pessoas normais, beleza? Agora não. Agora é o seguinte: a pessoa com deficiência, mesmo preso, por exemplo, né? Mesmo com sanções, né? Garantido, as sanções penais, mesmo com as sanções penais, elas têm os direitos do estatuto aqui consagrado lá no presídio, por exemplo. Isso que diz o artigo 81. Artigo 83. Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices
ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão da deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. Sempre tudo tem que ter acessibilidade, né? O descumprimento no disposto do caput deste artigo constitui discriminação em razão da deficiência. Aí, né, o legislador foi mais duro, os cartórios, né? Então, o que acontece? Os cartórios, né, notariais de registro, eles têm que atender condições legais, né? Ou diferenciadas, né? Dada a capacidade aí da pessoa, garantida a acessibilidade. Se não o fizer, ele vai constituir discriminação. Se constitui discriminação, é um crime. Nós veremos que nós temos 4 crimes, né? 4 crimes aí específicos para as pessoas portadoras com deficiência. E um deles é a discriminação. Vamos embora. Capítulo 2º. Do reconhecimento igual perante a lei. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o que está falando aí, né? O que está falando? Ele está falando o seguinte, né? Ele está falando o seguinte. Olha, a pessoa com deficiência tem igualdade com o outro. Pronto, né? Ok. Tá aí, está garantindo isso, né? Igualdade, né? Também é repetitivo, né? Parágrafo primeiro. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida a curatela, conforme a lei. A gente já viu isso, né? Lá atrás, o que é curatela? Quando ele passa a ser assistida por uma terceira pessoa, né? Por que ela é assistida? Porque naquele momento, tá certo, ela não tem condições aí de julgar, ter um juízo de valor aí razoável perante seus próprios atos, quiçá com terceiros, né? Então ela tem que ser assistida por terceiros, né? Ela vai ser submetida a curatela. Agora, olha só, a curatela não é regra geral. É isso, o legislador, ele, principalmente nesse capítulo, ele faz várias ressalvas, né? Que a curatela é medida excepcional, é quando necessária. Ok. Parágrafo 2º, artigo importante, muito importante. É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Olha, é facultada, né? Então, é facultado primeiro que não é obrigatório. Ok, então ele pode escolher. Beleza. Professor, mas o que é esse diacho de tomada de decisão apoiada? Né? Cara, a tomada de decisão apoiada é um dispositivo lá do Código Civil, especificamente no artigo 1783-A do Código Civil de 2002. Né? Diz o seguinte, que você, né, para tomar algumas decisões, por exemplo, você pode escolher, por exemplo, 2 pessoas de sua confiança, do seu convívio, para lhe ajudar a tomar as decisões. Isso que vem a ser tomada de decisão assistida. Vamos lá no artigo 183-A do Código Civil Brasileiro. Olha só, a tomada de decisão apoiada é um processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da sua vida civil. É exatamente isso. Então ele pode tomar o quê? Ele pode acionar o quê? A tomada de decisão apoiada. Então ele pode, eu estou inseguro. Cara, vai lá, aplica lá o dispositivo do Código Civil, o remédio que é a tomada de decisão apoiada. Justo? Claro que é justo, né? Ajuda bastante, né? Então ajuda bastante aí. Então ele reduz a pressão sobre a pessoa, né? Parágrafo 3º, vamos lá. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível, porque eu já falei para vocês. Então a curatela, ela é extraordinária e o foco é o quê? É o menor tempo possível, né? O legislador claramente aqui deseja que ele tome suas próprias decisões, mas quando possível. Se não é possível, não tem como tomar decisões. Os curadores são obrigados a prestar anualmente contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano, né? Então todos eles, né, todos os curadores, aí, todos os assistentes, né, as pessoas que vão assistir, deverão anualmente prestar contas perante o juiz. Tá aí, né?
E se tiver errinho lá, é isso aí, né? Vambora. 85. 85 também vai falar sobre a curatela, vai completar agora, né? Basicamente, esse capítulo 2 fala da curatela. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Opa, então é o seguinte, a curatela você tem que entender que ele está sendo assistido por uma pessoa. Tá? Essa assistência tem limites. Tá? O cara tem um patrimônio que o papai deixou para ele. Ele quer comprar um terreno patrimonial. Opa, e negocial. Aí o curador põe um bedelho dele, ele é o responsável. Depois ele vai ter que prestar conta para o juiz. Tá? O artigo 85 ele coloca limites. Por exemplo, o cara, né, lá a pessoa que tem pessoa com deficiência gostou da garotinha, da menininha, normal isso, né? E aí, professor, gostou da garotinha, meu? E aí o cara foi lá e quer namorar com ela. É pessoal, é íntimo. O curador pode colocar o bedelho dele? Não pode. Por quê? Porque ele só pode colocar o bedelho em direitos de natureza patrimonial e negocial. Pronto. Vamos lá. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Aí o cara vai falar, você vai votar em fulano, em ciclano. Não. O direito dele é somente patrimonial e negocial. Excelente questão de concurso. Né? A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear o curador, o juiz deve dar preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. Não? Ok, né? Então, o juiz deve dar preferência. Olha aí, deve dar preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. Claro, próxima a ele, né? Tem que ter, isso aí é óbvio, né? Mas aí o legislador aqui limitou as ações do juiz em relação à definição da curatela aí da pessoa com deficiência, né? Artigo 86, vamos lá. Para a emissão de documentos oficiais, não será expedida a situação de curatela à pessoa com deficiência. Não será exigida. Vamos ler de novo, desculpa, né? Para a emissão de documentos oficiais, RG, não será exigida a situação de curatela à pessoa com deficiência. Ou seja, ele poderá ir lá e pegar o seu RG normalmente, né? Não é exigida o curatela, né? O curador. Último artigo desse capítulo 2º, né? Do título 1º, do livro 2º. Em caso de relevância e urgência, a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público ou de ofício ou de requerimento do interessado, nomear desde logo curador provisório, o qual estará sujeito no que couber nas disposições do Código de Processo Civil. Então, aí está dizendo aí que o juiz, né, pode de ofício ou ele sendo provocado, tá, de ofício ele nomear, né, o curador provisório aí para atender lá a pessoa, né? É claro, sempre em caráter de urgência e emergência, a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência, né? Será lícito ao juiz, é válido, né? Ouvido o Ministério Público, né? Então vai ter que passar o ofício lá, a manifestação para o Ministério Público se concorda ou não aí, tá, com o dispositivo. Pronto, finalizamos aí. E agora? Agora a gente vai para os crimes, né? A gente vai para os crimes, né? Então vamos para os crimes, né? Então quando você vai fazer o seguinte, né, cara? Pô, tudo bem, vamos falar dos crimes, né? Toda vez que eu vou estudar a parte especial do Código Penal, tá? Eu faço o seguinte, né? Eu conto quantos crimes tem, né? Neste caso, nós temos 4 crimes, anotem aí, tá? Crime número 1, tá? Crime de discriminação. Tá? Depois a gente vai olhar a pena, bacana, né? Discriminação, crime número 1.
Crime número 2, apropriação indevida. Crime número 3, abandono. E crime número 4, retenção de cartão magnético. Crime número 4, retenção de cartão magnético, né? Isso já dá para levar, já dá para concluir o seguinte, né? Já dá para concluir o seguinte nesse caso, né? O que já dá para concluir nesse caso aqui? Dá para concluir o seguinte, né? Que o cara tem um cartão, é aposentado, ele tem um auxílio, por exemplo, né? Auxílio inclusão, né? Que é o de um salário mínimo, né? Auxílio inclusão. E aí ele vai lá e outra pessoa pega o cartão dele, já é um crime, né? Voltando, são quantos crimes? 4. Discriminação, tá? Apropriação indevida, abandono e retenção e utilização de cartão magnético. São 4 crimes. Beleza? Ok. Crime número 1, discriminação. Então, a pessoa que praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência cometeu um crime. Professor, qual que é a pena? Reclusão de 1 a 3 anos e mais multa. Ah, professor, de 1 a 3 anos e mais multa. Então, isso aqui é a pena de reclusão, né? Aumenta-se a pena em 1/3 se a vítima encontra-se sob cuidado e responsabilidade do agente, né? Ah, então a pessoa, olha só, eu estou cuidando da pessoa. Então, se eu estou cuidando da pessoa, tem uma agravante. Então, nessa agravante, vai aumentar a pena em 1/3. Então, tem a discriminação, está aqui, né? Então, reclusão de 1 ano a 3 anos de multa. Ó, reclusão. Reclusão é cadeia, regime fechado. Início já começa no regime fechado. Detenção, né? Detenção não começa no regime fechado, né? Pode ser no aberto, semiaberto, né? Aí tem lá a aplicação da pena, que é outra matéria que não cabe aqui explicar para vocês, né? Então temos aqui pena, reclusão de 1 ano a 3 anos. Então o primeiro crime é o crime de discriminação. Esse crime de discriminação tem um outro crime, uma outra qualificadora. É quando esse crime de discriminação ele é publicado no jornal, em sites, redes sociais, tá, em meios de comunicação. Quando ele é realizado nessas condições de meios de comunicação ou publicação, a pena ela sobe. Continua a reclusão, só que ela não é mais 1. Agora é 2 a 5 anos de multa. Tá? Então é uma qualificadora aí especial, né? Se qualquer dos crimes previstos no caput desse artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação, de qualquer natureza, até o jornalzinho do bairro, né? Pena do cara, reclusão, regime fechado, cadeia mesmo, 2 anos a 5 anos e multa, tá? Então esse aqui é o crime de discriminação. Vamos lá. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, que é o quê? O meio de comunicação deste artigo. O juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. Primeiro, olha só, né? Olha só, antes ainda do inquérito policial, o juiz pode, né? Claro, ouvido o Ministério Público a pedido desse. Recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório. Então o cara está lá, um jornal, uma revista, né? Antes do inquérito, ele pode ir lá, já recolher todo o material para preservar a imagem da pessoa, né? Interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação da internet. Então é uma página lá ofensiva, lá do Facebook, do Instagram. O juiz pode ir lá, né? O que ele já pode fazer lá? Ele pode determinar a interdição desse material até o curso do processo, né? Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, constitui efeito da condenação. Efeito da condenação. Após o trânsito julgado, a decisão da destruição do material apreendido, né? Então, o que acontece? Lá na decisão, o juiz foi lá, apreendeu lá o material, os revistas, os exemplares, por exemplo, né? Ou até a própria página da internet, configurou o crime, provou, transitou em julgado, efeito da decisão, já lá na decisão do juiz, ele é obrigado já a determinar a destruição, ou deletar as páginas. Isso que está o crime de discriminação. Facíssimo, né? Está aí, né? Isso aí é o crime de discriminação. Claro, todos referentes à pessoa com deficiência. Agora aqui o segundo crime.
que é a apropriação indébita, né? Então é o seguinte, apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência é um crime de apropriação indébita, tá? Dos rendimentos lá, tá? Não. Desviar-se, apropriar-se ou de desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou outro qualquer rendimento da pessoa com deficiência, pena reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. Tá aí. Reclusão de 1 ano a 4 anos e multa, né? Parágrafo único, uma qualificadora, né? Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. É claro, os caras que estão ali, tá? Pela confiança da lei, confiança da vítima, né? Vai lá e se apropria do dinheiro do cara, né? Então tem que ser aumentada em 1/3. Reclusão, regime fechado. Por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão, né? O cara é advogado lá, por exemplo, né? E pronto, já é um crime de apropriação indébita aí da pessoa com deficiência, né? Próximo crime, artigo 90. Abandono, né? Cara, esse aqui é muito cruel, né? Esse que mais tem, né? Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres. De novo, cara, eu vou ler de novo para que, se você conhece uma conduta como essa, denuncie para o Ministério Público, ele vai abrir procedimento imediatamente, procedimento administrativo, né? Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres, né? Pena, reclusão de 6 meses a 3 anos. Multa, ó. Reclusão, 6 meses a 3 anos e multa, né? Então, é o crime de abandono. Parágrafo único. A mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoas com deficiência quando obrigado por lei ou mandato, né? Então, ali, se você é um pai, por exemplo, né? Você tem a obrigação de prover. Se você não está provendo, é a mesma coisa que a pena de abandono. Detenção, reclusão, de 6 a 3 anos, né? Então tá aí para vocês o nosso terceiro crime, né? E agora a gente vai aqui para o quarto crime, que é o de reter o cartão magnético do sujeito, né? Desse aqui você já percebe que assim, o potencial ofensivo desse crime é um pouco menor. Se o potencial ofensivo do crime é um pouco menor, ó, detenção, tá? Então ele não vai iniciar lá em regime fechado, né? Ele vai iniciar, ele pode ir no aberto, semiaberto, né? Então é diferente, é outra coisa, né? Que não tem nada a ver. Reter ou utilizar cartão magnético. Qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração, ou a realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro. Ó, para caracterizar esse crime, gente, ó, a pessoa que está retendo o cartão, ó, olha só, se ele obter vantagem indevida. Tá? Certa vez eu ouvi uma matéria na televisão que um mercadinho, aqui no interior do Mato Grosso lá, né? Tinha uma tribo lá, né? O que o cara fazia? Os caras, os senhorzinhos lá, todos tinham um cartão lá do INSS. Então o mercadinho já segurava já o cartão do cara, entendeu? E com a senha, tudo, né? É isso aí, cara. Já pensou, cara? É apropriação aqui, ó, retenção, ó. Apropriação em débito, né? E claro, e também retenção do cartão, está utilizando, né? Olha aí o crime, né? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então tá aí para vocês, né? Olha aqui a qualificadora, né? Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido por tutor ou curador. Olha, se o tutor ou curador está aí, ele está aí usando da sua condição para tirar proveito, ele vai ser mais penalizado em 1/3. Pronto, então isso aí são os crimes, né? Ok? São os crimes. E agora você tem que fazer um resumo, cara. Coloca lá, por exemplo, assim, ó, crime 1, tá? Ó, discriminação, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Agora, se a discriminação for por meio de comunicação social ou publicitária, a pena passa de 2 a 5 anos e multa.
Crime 2, apropriação indevida, né? Apropriação indébita, né? Indevida, perdão, né? Reclusão de 1 a 4 anos. Crime de abandono, reclusão, 6 meses a 3 anos e multa. E o crime de retenção de cartão magnético, detenção de 6 a 2 anos e multa. Então isso aí você tem que ter esse cara aí anotado certinho para vocês, né? Fechou, vamos lá. Último título, que é das disposições finais e transitórias, né? E aqui esse dispositivo eu não vou fazer toda a leitura, tá? Porque vai ter um dado momento aqui que ele vai alterar diversas outras leis, né? Para quê? Para se adaptar ao estatuto, né? Às regras aqui constantes, né? Então, indiretamente, as regras que serão alteradas nos restantes dispositivos, essas são as mesmas leis, são as mesmas que nós estudamos aqui, tá? Vamos lá. Artigo 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? Cadastro de Inclusão. Registro Público Eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos, né? Então tem um cadastro nacional aí que é chamado Cadastro Inclusão, né? Agora a gente vai falar só detalhes do Cadastro Inclusão, vou fazer uma leitura rápida que não tem tanta importância. O Cadastro Inclusão será... Agora você tem que saber que existe isso, tá? O Cadastro Inclusão, né? O Cadastro Inclusão será administrado pelo Poder Executivo Federal e constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. Os dados constituintes do Cadastro Inclusão serão obtidos pela integração do sistema de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas, inclusive em censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no país, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos de Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo. Para a coleta, transmissão e sistematização de dados, é facultada a celebração de convênios, acordos, termo de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica. Parágrafo 4º. Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações, devem ser observadas e salvaguardas estabelecidas em lei. Ok, só leitura que não tem muitos comandos aqui. Os dados utilizados no Cadastro Inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades: formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para as pessoas com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização de seus direitos. Realização de estudos e pesquisas. As informações a que se refere este artigo devem ser disseminadas em formatos acessíveis, né? Então, esse artigo ali, o artigo 92, criou o Cadastro Inclusão. Artigo 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade, né? Olha aí, né, colocando aqui uma regra para os tribunais de contas, né, que é o controle externo, né? Então aqui ele fala, inspeção e auditoria pelos órgãos de controle interno e externo. Órgãos de controle interno, externo, TCU, tribunais de contas do Estado e dos municípios, né? Controle interno, auditorias internas, né? As auditorias internas aí que nós temos aí de cada órgão que é obrigado, artigo 70 e 75 da Constituição obrigam, né? Tem direito ao auxílio inclusão. O que é isso? É aquele salário mínimo lá da assistência social que a gente viu, né? Artigo 94. Terá direito ao auxílio inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave. Olha aí, não são todos. Moderada ou grave. Que receba o benefício da prestação continuada, né, previsto no artigo 20 da lei tal, e que passe a exercer atividade remunerada e enquadre como segurado obrigatório, né? Então vamos lá, né? Terá direito, né? O quê? 2. Tenha recebido nos últimos 5 anos os benefícios de prestação continuada previstos no artigo 20, ok? E que exerça atividade remunerada e que se enquadre como segurado obrigatório do regime
Geral, né? De Previdência Social, RGPS, né? Último artigo, né? Vamos lá, só estamos... Isso aqui é a parte final. Dificilmente eu acho que desse artigo aqui deve cair alguma questão, mas vamos fazer a leitura só para garantir, né? É vedado exigir o comparecimento da pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos, né? Então, chamou lá para um recadastramento, a pessoa não pode ir. Quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência. Quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade. Então tá aí para vocês, né? Parágrafo único. É assegurado à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional de Seguro Social, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS, e pelas entidades de rede socioassistencial integrantes do SUAS, quando o seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido. Pronto, tá aí. Terminamos aí mais uma aula para vocês, né? Uma aula bastante importante, assim fechando como chave de ouro. Gente, pode ter certeza que vocês não teve uma aula superficial, tá? Vocês acabaram de ter a aula. Você assistiu, né, a aula, tranquilo, né? Recomendação, faça 2 vezes a leitura da lei seca, cara. Faça isso, cara, que você vai te ajudar bastante e você não vai errar nenhuma questão de concurso. Vai ficar super competitivo, ok? Vem comigo, encerramento de sempre, né? Deus tem um plano grandioso para a sua vida. Acredita nele e vai em frente, né? É isso mesmo. Você, cara, nunca perca a fé em Deus, cara. Ele sempre vai abrir caminhos para vocês. Ele sempre... Deus nos colocou aqui para ser sempre um futuro grandioso. Todo mundo vai ter um. É só acreditar e correr atrás. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.